Hoje nós trataremos, irmãos, especificamente sobre a questão da unção com óleo. E este é um assunto que tem ainda trazido certa polêmica entre os crentes e também práticas equivocadas, tanto de um lado como de outro. Um lado que diz que nenhum remédio deve ser usado, e outros que acreditam que oração não importa quando o assunto é doença ou enfermidade. Então, hoje nós vamos trabalhar o assunto e vamos também entender como a Escritura relaciona pecado e enfermidade na vida do cristão. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 18. Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 18. Estamos já numa parte específica e final da carta de Tiago, e nós deixamos então a questão da unção com óleo para trabalharmos com maiores detalhes, com um pouco mais de explicação. O que nós vimos inicialmente foi uma advertência final, versículo 12, feita pelo apóstolo Tiago, para que os cristãos, judeus cristãos daquela época, e esta mensagem, ela se estende a todos os crentes, não jurassem de maneira precipitada, não tomassem o nome de Deus em vão, que a palavra deles, quando votassem, quando jurassem, fosse sim, sim e não, não. Então não há uma proibição para que o cristão faça juramento ou voto, de maneira nenhuma. Se ele for convidado, se ele for convocado perante um tribunal humano e precise então dar testemunho ou ser testemunha em alguma situação, sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Se ele faz votos de fidelidade ao Senhor no casamento, no batismo de seus filhos, em sua profissão de fé e batismo, em sua ordenação, sendo homem, sua palavra deve ser sim, sim e não, não. O costume dos judeus daquela época era de um zelo tão grande em não mencionar o nome de Deus, que eles juravam então pelo céu, pela terra, pela criação. E estes juramentos se tornaram tão desgastados que eles juravam de maneira muito leviana. Então a palavra do crente, ela deve ser sincera, honesta, íntegra, e no tocante a juramentos e votos, muito mais. Ele precisa saber e dizer a verdade. Vimos que no versículo 13, algumas orientações, recomendações práticas são dadas, transmitidas pelo irmão do Senhor. Se está alguém sofrendo, a igreja deve orar. Há sofrimento no meio do povo, a ordem é: faça oração. Nós sabemos que algumas passagens da Bíblia mostram cristãos sofrendo e louvando ao Senhor. E na vida cristã, oração e louvor, ou oração e satisfação em Cristo, que leva a uma alegria mesmo em meio ao sofrimento, são duas realidades que caminham muito juntas, de forma que uma passagem não invalida a outra. E, no geral, quando alguém está experimentando sofrimento, por exemplo, você não vai dar uma festa na casa de alguém que está enlutado, que perdeu um ente querido. Você não vai fazer uma festa, nem vai levar animador de velório para lá. A pessoa está sofrendo porque perdeu uma pessoa querida. O que é que você deve fazer? Orar. Se alguém está alegre, finalzinho do versículo 13, cante louvores. Então a vida cristã, ela envolve sofrimento e ela envolve também alegria. O Senhor então nos chama na palavra a não sermos impacientes no que diz respeito ao sofrimento. Então, se estamos sofrendo, oremos, porque a oração nos ensina a dependência e a paciência que temos para com o Senhor, ou que devemos ter para com o Senhor. Na alegria, não devemos ser ingratos, não devemos sentir inveja de um irmão que está feliz, está alegre. Devemos então agradecer ao Senhor com os nossos louvores. Vejam que são orientações muito práticas para a nossa vida. Por quê? É comum muitas vezes
quando nos sentimos prejudicados diante de Deus, injustiçados diante de Deus, a agirmos com ingratidão quando percebemos a alegria do nosso próximo. Nosso irmão conseguiu uma casa e você está anos tentando e não consegue. Ao invés de você se alegrar com ele, você fica chateado. Você vê uma família crescer e se multiplicar, ter filhos, mas em sua providência Deus não lhe permite ter filhos. Você fecha a cara, se emburra e não vai mais para aniversário de criança. Ingratidão. Você vê o seu irmão prosperar intelectualmente, academicamente, profissionalmente, e parece que as coisas ou as portas não estão se abrindo tão rapidamente para você. Você fica chateado. E a Escritura diz que a ingratidão, ela não se encaixa na vida cristã. Percebam, não é o pastor Alan que está dizendo isso. Você encontrou alguém alegre na igreja, o que é que você deve fazer? Cante louvores. Quando o irmão vem e apresenta o seu motivo de gratidão para a igreja, para agradecer ao Senhor, o que é que você deve fazer? Ficar calado, triste, emburrado? Não, você vai cantar louvores ao Senhor, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. São bênçãos do Pai das Luzes, nos diz a Escritura Sagrada. E se alguém estiver doente? Versículo 14, a partir daqui então nós vamos prosseguir. Eu queria que vocês lessem comigo. Eu peço que os irmãos me acompanhem do versículo 14 ao versículo 18. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração. Esclarece, Senhor Deus, a nossa mente, nos ensinando a Tua palavra. Nós dependemos disto. Nós dependemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a com humildade recebermos a orientação que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, impaciência no sofrimento, ingratidão na alegria, são 2 realidades que devem ser combatidas pelo cristão, uma vez que ele é um soldado de Cristo. Ele deve ser paciente no sofrer, agradecido nos momentos alegres, e no que diz respeito à doença, ele não deve ser incrédulo. Incredulidade na doença é outra realidade aqui, combatida pelo apóstolo. Está alguém entre vós doente? O que fazer? Vejam que a orientação apostólica é: chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja são os pastores do rebanho de Cristo. A concepção do presbiterato, infelizmente hoje tão desgastada e distorcida, traz uma ideia equivocada. Presbítero não é administrador de igreja. Presbítero não é membro executivo do departamento financeiro da igreja. Presbítero é pastor da igreja. Presbítero não é um profissional. Presbítero é um vocacionado. A palavra quer dizer ancião. Não necessariamente alguém velho ou idoso, mas maduro na fé. Um presbítero deve ser chamado porque a sua tarefa primeiramente envolve a vida espiritual do rebanho. E um presbítero, ele envolvido com a parte ou com a área mais importante da igreja, que é espiritual, deve orar pelo rebanho. Então, notem que se alguém está doente entre o povo de Deus, qual a primeira coisa a ser feita?
Qual o primeiro tratamento a ser tomado? Devem ser chamados, ou você deve chamar, os seus presbíteros para que estes orem por você. Eles devem estar em constante oração e eles devem também, em situações específicas, serem chamados para orar. Na realidade, eu penso, e é o que a Escritura nos orienta aqui, a chamarmos mais os nossos presbíteros à nossa casa, para que esta prática seja mais comum no meio do povo de Deus. Então, o presbítero é aquele que, quando olha para o rebanho, conhece o rebanho, procura se inteirar das necessidades do rebanho, e mesmo distante, não sendo chamado, porque aqui ele só entra em uma casa se chamado for, ele ora pelo rebanho. E em uma situação específica aqui, os crentes não devem ser incrédulos quando o assunto for enfermidade ou doença na vida dele ou na casa dele. Chame os presbíteros da igreja, diz o versículo 14, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A unção com óleo aqui, que é o tema da mensagem desta manhã, que sempre é o assunto mais debatido, nós percebemos tinha uma relação simbólica e específica com aquela oração que o presbítero ou os presbíteros faziam sobre aquele irmão enfermo. Então, a ideia aqui não tem nada a ver com remédio acompanhado de oração, especificamente falando no que diz respeito ao óleo de azeite, não. O óleo aqui simbolizava aquele momento de oração que o presbítero fazia sobre o enfermo, que o convidava até a sua casa para que orasse por ele. Onde Tiago, ele então aprendeu esta prática? Nós encontramos em Marcos, capítulo de número 6, Marcos capítulo de número 6, onde o Senhor, quando enviou os seus discípulos, para que as mesmas obras que ele fazia fossem feitas pelos apóstolos, encontrou então, recebeu, melhor falando, o relato de seus discípulos que saíram, pregaram o evangelho, expulsaram demônios, oraram por doentes e os ungiram com óleo. Agora, na prática de Jesus, nós não encontramos em nenhum momento o Senhor orando e ungindo com óleo os enfermos. Também não encontramos em nenhuma outra parte da Bíblia. Então, como é que nós podemos entender esta oração específica aqui? Esta oração, acompanhada da unção com óleo, era aquela oração chamada oração da fé. Vamos ler juntos agora o versículo de número 15. Vejam só. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, os presbíteros deveriam ser chamados, os presbíteros da Igreja de Cristo, deveriam orar sobre aquele irmão doente, ungi-lo com óleo. A questão não estava na oração poderosa do presbítero, nem no óleo que era utilizado para ungir. Era um óleo de azeite, de oliva, e a unção na linguagem bíblica era aquela unção mais comum que nós encontramos na Escritura Sagrada. Mas em nome do Senhor era que tudo acontecia. E este tema aqui estava bastante relacionado a um dom específico que acompanhava a igreja, chamado dom de curar. Vejam só, no versículo 15 diz que a oração da fé salvará o enfermo, não do seu pecado, da sua enfermidade. E que oração da fé é esta? É uma oração diferenciada. Não é a oração que todo crente deve fazer, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas abram comigo em 1 Coríntios 12, vejam só. 1 Coríntios, capítulo 12. Leiam comigo os versículos
7 a 9. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto a respeito dos dons. Lembrem-se que a palavra dom quer dizer dádiva, presente. Então não é algo que você tem ou que você adquire por mérito. Um dom é um presente. E quando recebemos um presente, recebemos porque alguém nos deu graciosamente. Então, 1 Coríntios 12, de 7 a 9. Vamos ler. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Notem que aqui, especificamente no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que no mesmo Espírito alguns crentes receberam a fé. É claro que a fé aqui não diz respeito à fé salvadora, porque quem recebe dons de Cristo Jesus são os crentes, aqueles que já foram salvos. Mas a fé aqui era um dom específico para aqueles que, quando orassem pelo enfermo, curassem aquele enfermo em o nome do Senhor. Notem que esta expressão, a oração da fé, em o nome do Senhor, ela retira do homem todo o mérito, retira do homem aquela ideia de que ele é quem tem poder para curar. O homem não tem poder para nada. Nada do que fazemos, executamos, senão pela permissão e pela bênção de Deus. A palavra de sabedoria que damos é uma palavra que vem de Deus. A sabedoria para aconselhar, para socorrer, para orar, ela vem de Deus. E quando Tiago então trata deste assunto específico, ele fala de uma oração diferenciada. É aquela oração que acompanhava os apóstolos e fez com que Pedro e João curassem um coxo à porta do templo. Era uma oração que, quando feita, produzia os seus efeitos. A linguagem toda aqui, ela nos encaminha, em Tiago 5, para uma situação onde os presbíteros eram chamados por alguém enfermo, eles iam, oravam sobre aquela pessoa em o nome do Senhor. O óleo que simboliza na Bíblia o Espírito Santo era uma marca, um sinal apenas. E quando eles oravam, eles não oravam de maneira aleatória, eles não oravam sem a certeza de que naquele momento, recebendo o dom da fé, aquela pessoa, ela então se levantava e ela saía curada. Então, versículo 15 de Tiago capítulo 5, podemos voltar para lá, nos mostra que esta oração, ela era diferente. É a chamada oração da fé, que salvaria o enfermo. Diz o versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, o Senhor irá curá-lo. Então não era algo que poderia ou não acontecer, mas que naquele momento o presbítero que orava tinha convicção de que aquela pessoa seria curada. E eles acreditavam nisto, porque quem tinha o poder de curar o enfermo sempre era o Senhor. Versículo 15 conclui dizendo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui nós encontramos uma relação importante entre pecado e enfermidade na vida do crente. É importante percebermos o seguinte, irmãos, que a orientação bíblica aqui a respeito da enfermidade e da oração vai acabar, vai desconstruir, vai destruir, é a melhor expressão, aquela ideia de que só o bispo tem a oração que cura, o apóstolo tem a oração que cura, o profeta tem a oração que cura. Não.
quem orava recebia no momento o dom da fé dado pelo Senhor, de que quando orasse por aquele enfermo, ele se levantava e saía. A fé, então, ela não estava depositada naquele que orava e que, se não percebesse o enfermo se levantando, ficava frustrado, ou então, como uma multidão de pessoas são enganadas, eles são chamados para as reuniões de cura. Eles são chamados e eles dizem: olha, nós vamos orar por você e você vai sair andando, curado, sem câncer, sem AIDS, o que for. E aí a pessoa diz: mas pastor, não aconteceu nada comigo. Aí sabe qual é a resposta? Você não teve fé. A questão não está na pessoa, não está no que ora, mas aqui no relato de Tiago era um dom dado por Deus, e o Senhor é quem operava e curava aquele enfermo. Mas caminhamos um pouco mais e percebemos que esta relação entre enfermidade e pecado na vida cristã, ela nos traz aqui algumas reflexões, ou alguns pontos específicos que nós precisamos comentar. Primeiro deles, pecados específicos provocam doenças e enfermidades. Então, uma doença e uma enfermidade pode ser provocada por um pecado específico, pastor? Pode sim. Nós vamos encontrar na Bíblia diversos pecados específicos que levaram homens a adoecerem e a ficarem doentes ou enfermos, melhor falando. Por exemplo, vamos para 1 Coríntios capítulo 15, vejam só. 1 Coríntios capítulo 11, perdão. 1 Coríntios capítulo 11. Quando o apóstolo Paulo, ele instruiu a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, os irmãos lembram que um aspecto importante deste sacramento é de que aquele que toma a Santa Ceia, ele deve ter a capacidade de discernimento. Por exemplo, o selo do pacto, que é o batismo e substitui a circuncisão, ele marca e ele sela os pais e os filhos. Assim como no passado a circuncisão, hoje o batismo. E aí, por que os nossos filhos selados, eles não têm acesso ao segundo sacramento, que é a Santa Ceia? Porque eles precisam ser ensinados e precisam alcançar a capacidade de discernir o corpo e o sangue do Senhor. Então, do mesmo modo, aqueles que comem e bebem indignamente o corpo e o sangue do Senhor, eles comem e bebem juízo para si. Vejam só, 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos ler juntos o versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo adverte os crentes em Corinto de que porque alguns estavam comendo e bebendo dos elementos da Santa Ceia indignamente, sem o autoexame, sem autorização. Nós sabemos que, por exemplo, havia um caso em que um jovem estava possuindo a sua madrasta, tendo relação sexual com ela. Nós tínhamos casos, ou observamos casos, de clara desobediência de alguns crentes lá. Paulo então os adverte dizendo: olha, vocês estão cometendo pecados específicos, vocês estão tomando a Santa Ceia do Senhor sem confessarem os seus pecados e abandonarem estes pecados, e eis a razão porque muita gente está ficando doente no meio da igreja. Ele vai dizer: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. E sabe o que é que ele diz mais? E não poucos que dormem. Dormir aqui era morrer.
Eles estavam morrendo porque estavam comendo a ceia do Senhor, ou participando da ceia do Senhor indignamente. Porque então o pastor sempre adverte: se você ainda não se tornou membro da igreja, se você ainda não recebeu o batismo, se você ainda não professou a sua fé, se você não faz parte de uma igreja verdadeira, genuína, não coma nem beba dos elementos da ceia, porque se você fizer isso, você vai comer e beber juízo para si. Você vai adoecer e você pode até morrer, porque você está profanando algo que o Senhor consagrou e santificou para a sua glória. Então, este é um exemplo, dentre outros, que nós poderíamos citar, como de Miriam, que foi acometida de lepra, como de outros homens que, relacionada à sua enfermidade, a pecados específicos, depois que confessaram, ou no caso de Miriam, quando Moisés orou a Deus por ela, ela então foi limpa e purificada da sua lepra. Então, há casos específicos de pecados que provocam doenças e enfermidades, mas, em segundo lugar, nem toda doença é castigo de Deus. Existem casos na Bíblia de homens de Deus fiéis, dedicados, crentes, tementes, que adoeceram. Nós temos o caso de Paulo, nós temos o caso de Timóteo, nós temos outros casos de profetas e reis. Nós percebemos que nem toda a doença é castigo divino, mas a vida cristã, ela é acompanhada também da doença e da enfermidade. E a enfermidade, ela tem um objetivo também prático na vida cristã, de santificar o crente, de torná-lo mais humilde, de mostrar que ele não é nada diante do Senhor, de revelar que o homem, ele é frágil, e que de repente tudo pode mudar. Nós temos o caso de Jó. Jó foi um homem que sofreu sobremaneira, e ele adoeceu de maneira tal que o seu sofrimento nas páginas da Bíblia revelam o quanto aquele homem experimentou com a doença e a enfermidade, sofrimento, mas como esta doença e enfermidade fez com que ele se aproximasse mais do seu Senhor e não fez com que ele blasfemasse contra o seu Senhor. Então, em terceiro lugar e último lugar, Deus está pronto a perdoar os pecados do seu povo. Se o seu pecado específico tem adoecido você, tornado você enfermo, Deus está pronto a perdoar o seu pecado. Se nem toda doença é castigo de Deus, confie no Senhor e espere no Senhor, porque Ele já perdoou todos os seus pecados. E Ele vai cuidar de você até mesmo na senda da aflição, no caminho do sofrimento, no caminho da enfermidade. Vamos voltar para Tiago e vamos caminhar um pouco mais. Estas informações, elas são importantes aqui, porque existe um movimento extremado e radical que vai dizer então que nenhum remédio vale. O que vale é somente a oração. Então, Deus, Ele trabalha de maneira providente e Ele usa da ciência, porque toda a ciência é de Deus, para o cuidado, para a saúde dos homens. Só que, por outro lado, nós precisamos colocar em primeiro lugar a oração, porque a oração revela que toda a providência, que todo o cuidado, usando os medicamentos, os médicos, ou agindo quando ninguém mais pode fazer coisa alguma, tudo vem do Senhor. Agora vejam o versículo 16 de Tiago 5, vamos ler. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, naquele caso ali específico, Tiago sugere que se alguém tivesse cometido pecado, deveria então confiar no Senhor e esperar do Senhor o perdão. Há pecados específicos que provocam doenças, mas nem toda doença é castigo divino,
E a Escritura mostra sempre a prontidão do nosso Senhor em perdoar pecados. Aí, o que é que o crente deve fazer? Versículo 16, e aqui é uma chamada geral. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Por conta da prática da extrema-unção, que foi extremamente desenvolvida na Idade Média pela Igreja Romana, e também da confissão auricular, onde você confessa os seus pecados a um sacerdote romano e ele então declara o perdão para você, os crentes eles se tornaram tímidos quanto à prática de confessar os pecados ao seu irmão e orar por seu irmão e esta atividade acontecer mutuamente, buscando do Senhor o favor e a cura divina. Então aqui há uma orientação para que a igreja não desmereça, não esqueça do poder da oração e da eficácia da oração, da súplica do justo, ou seja, daquele que foi justificado em Cristo ou por Cristo Jesus. Vejam que no capítulo 1 de Tiago, versículo 6, diz a Escritura o seguinte, versículos 5 e 6, só para a gente lembrar. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Aí o versículo 6 diz assim, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O crente na Bíblia, ou na palavra de Deus, o crente é orientado a orar. Ele é incentivado a orar, ele é ordenado a orar. E mais uma vez, irmãos, aqui me permitam uma aplicação prática. Nós não podemos, como crentes de tradição reformada, presbiterianos, sermos conhecidos como homens e mulheres que não oram, que não valorizam reuniões de oração, que não se dedicam à prática da oração. E parece que a nossa oração sempre é aquela da comida, é aquela oração mecanizada, e eu não preciso aqui me delongar muito, porque a congregação sabe que muitas vezes oramos e conhecemos já a oração de quem faz. Já conhecemos. É a oração que você já sabe as palavras que serão repetidas. É semelhante à experiência que muitas vezes temos nos seminários. Quando cheguei no seminário, eu pensava, aqueles formandos todos lá brincando e aquela coisa toda, disse, rapaz, mas essa turma é uma turma de incrédulo e impenitente, porque eles ficavam dizendo assim, quando o capelão subia no púlpito da capela do seminário para orar, eu ficava sentado no banco, crente, chegando novinho, verdinho, desejoso de aprender teologia, e eles ficavam repetindo a oração do capelão, mas aí passa o primeiro, o segundo, o terceiro, e não é que o homem fazia a mesma oração todo ano. A mesma coisa, a mesma palavra, as mesmas expressões, e nós nos acostumamos com isso. E nós estamos vendo homens maduros da igreja, ainda orando como crianças. Homens que é fácil perceber, quando faltam-lhe palavras, repetem tanto Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, que na oração nós só ouvimos Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, virou repetição. A súplica do justo é aquela prática e vivência na oração, onde nós expressamos o que cremos quando oramos e entendemos quando somos chamados a orar. Às vezes nós convidamos alguém para orar e agradecer por um assunto específico. Ele ora por tudo, mas não lembra de agradecer pelo assunto específico. Oração, súplica, é uma prática, é um exercício, e diz a Escritura que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a prática que
que deve ser comum entre nós e está sendo esquecida, porque nós não estamos valorizando a oração, nem dependendo do Senhor em oração, confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Aí você pode pensar, mas pastor, não é tarefa fácil, eu não sei orar. Você deve aprender a orar. Eu não consigo orar, você deve conseguir orar. A Escritura orienta que os varões levantem mãos santas e orem ao Senhor. Então, não aceite a sua mediocridade no que diz respeito à oração. Dedique-se à oração, treine a oração. Sabe por quê? Que o exemplo final aqui, ele vai nos mostrar que nós não temos desculpas. O exemplo aqui que é citado é um exemplo muito contundente. Veja o versículo 17, é o exemplo de um profeta grandioso. Vocês lembram da história de Elias? Elias nem morreu. Elias foi um homem tão agraciado pelo Senhor que o Senhor o levou vivo para o céu. Aí vejam só o que dizem os versículos 17 e 18. Vamos ler. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Para quem não lembra da história, depois você examine primeiro o livro dos Reis, capítulo 17, capítulo 18. Elias orou aos céus, ao Senhor, para que não chovesse sobre a terra, por conta da maldade do seu rei. Chamava-se Acabe, e Acabe casou com uma mulher ímpia. Quando a gente fala de casamento misto, aí o pessoal pensa, isso é birra de pastor, fica toda hora repetindo. Mas percebam se não é lógico e bíblico o que eu vou dizer para vocês. O dilúvio, ele começou, primeira vez que o Senhor destruiu toda a terra, porque os homens de Deus começaram a se casar com as filhas, os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. O dilúvio veio por conta do juízo de Deus sobre casamentos mistos. Aí nós encontramos na história de Elias, o profeta, ele orando ao Senhor para que não chovesse. Sabe por quê? Porque o rei, que representava o povo de Deus, tomou uma mulher terrível, incrédula, idólatra, chamada Jezabel. Vocês conhecem a história de Jezabel? Se não conhecem, leiam. Mulher diabólica. Elias então ora, diz a Escritura, ele ora com insistência para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu. A seca foi sinal de juízo de Deus, não somente naquela situação, mas em outras, porque Deuteronômio 28 advertia o povo, dizendo que se o povo fosse idólatra, e Jezabel ela promoveu a idolatria com consentimento do seu marido, do rei, no meio do povo de Israel. E a seca, então, ela veio de maneira terrível. Percebam a associação que nós fazemos nos rincões mais idólatras do nosso país, onde comprovadamente no subsolo há água e muita água, no sertão. Mas o povo sofre e padece, e quando a chuva cai, eles não agradecem ao Senhor, jamais. Eles agradecem a qualquer outra entidade, ou qualquer outro santo. A seca sempre é sinal de juízo divino, e Elias, ele ora ao Senhor para que o juízo viesse. Agora, notem o início do versículo 17, como ele é importante. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Lembram que Elias, depois de ter enfrentado os 450 profetas de Baal, quando soube que Jezabel queria pegá-lo, ele correu e se escondeu numa caverna? Ele era sujeito aos mesmos sentimentos nossos, emoções. Ele teve medo, ele se deprimiu e se angustiou. Mas percebam que, sendo um homem semelhante a nós, aqui está o exemplo para que não esqueçamos, Elias orou. Elias orou com instância. Elias orou para que não chovesse sobre a terra, e diz a Escritura, não choveu.
Agora, com que frequência, com que instância ou constância, dedicação, nós oramos, por exemplo, pela cura de um irmão nosso que está enfermo? Com que insistência nós oramos para que os nossos filhos se convertam ao Senhor? Com que insistência nós oramos para que o Senhor faça justiça em meio aos oprimidos? Nós precisamos orar mais, é a lição que nós retiramos daqui. E diz a Escritura que depois que o juízo veio, versículo 18, Elias orou novamente, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Foi Deus quem agiu, será sempre Ele aquele que agirá. E nós somos ensinados, portanto, meus amados irmãos, a não agirmos com incredulidade no que diz respeito à oração e às enfermidades no meio da igreja. Nós somos muito rápidos em procurarmos soluções para as enfermidades da igreja, as doenças que acometem os nossos velhos, as doenças que vêm de repente sobre os novos, os jovens, e nós nos esquecemos de orar. Devemos orar mais. Quando você pega o boletim e vê essa lista de irmãos enfermos, não é porque tem muita gente adoecendo na igreja, não. Sempre teve. A enfermidade sempre acompanhou o povo de Deus em sua peregrinação. Mas quando você percebe a menção para que você ore pelas famílias, para que você ore pelos irmãos doentes, para que você ore pelos governantes, enfim, para que você ore, você então deve fazer alguma coisa. E você deve começar a se dedicar à prática da oração. Eu lembro que no passado, o pastor Franklin colocou aqui no mural da igreja, 24 horas de oração para a igreja. Nós vamos fazer isso novamente, precisamos. Para que você coloque lá e diga o tempo que você vai orar e ninguém vai supervisionar você, é você e Deus. Mas para que a igreja se envolva em oração. Que você assuma um compromisso de orar mais, porque é incompatível o conhecimento que nós temos da palavra e que não nos leva a viver na prática o que ensina a palavra. É incompatível. É necessário então que aquilo que nós aprendemos, ouvimos, vivenciemos na prática. E a oração, irmãos, é um meio de graça tão maravilhoso que, segundo o exemplo da Bíblia, pode fazer pela vontade de Deus que os céus fechem suas portas e não chova sobre uma nação. A oração de um justo. E também pode abrir estas portas e derramar chuvas abençoadoras, chuvas que vão trazer fruto e prosperidade para uma nação. Nós precisamos, irmãos, entender, e eu concluo dizendo, que não devemos jamais agir com incredulidade no que diz respeito a este assunto. Precisamos compreender que o misticismo supersticioso tende a nos afastar de uma verdade tão pura e simples, de que ainda hoje está nas mãos do Senhor o poder de levantar alguém que está doente. Não naqueles que se dizem curandeiros da fé. O poder sempre estará nas mãos do Senhor, e Ele agirá da maneira que lhe aprouver, e concederá aquilo que lhe aprouver aos seus filhos, aos seus servos. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra, pela instrução que recebemos. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos impacientes quando sofrermos, ingratos quando encontrarmos alguém alegre pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles, incrédulos quando o assunto for doença, quando for enfermidade. Lembremos que o Senhor é aquele que salva o enfermo, erguendo do seu leito, curando da sua enfermidade. O Senhor é quem levanta. O Senhor é aquele que está sempre pronto a perdoar. Se nós estamos sofrendo alguma doença por pecado específico,
ou se estamos sendo provados com a nossa doença quanto à nossa fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos despertados quanto à necessidade de oração. Não queremos julgar, Senhor, tu sabes, porque muitos irmãos se dedicam à oração, mas precisamos ouvir mais uma vez o que a tua palavra nos diz, porque boa parte de nós tem sido negligente no tocante a este meio de graça. É um presente dos céus, que podemos e devemos usá-lo. Ajuda-nos, ó Senhor, a exercitarmos, portanto, a nossa fé, confiança, dependência do Senhor, quando orarmos, e orarmos buscando o teu auxílio, o teu favor e graça, sabendo que tudo vem dos céus, são bênçãos que o Senhor derrama sobre o teu povo. Nesta hora, suplico de maneira especial por aqueles que têm lutado contra as suas enfermidades. Sabemos que o Senhor tem poder para levantar estes irmãos que estão enfermos, recuperá-los. E o Senhor também tem poder para sustentá-los, se o teu propósito for ensiná-los em meio à enfermidade, a que cresçam mais em Cristo, aprendam mais do Senhor e testemunhem de como um cristão se comporta diante da realidade da doença, que se comporta diante dos homens, nunca se esquecendo de louvar e de exaltar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás de estudarmos juntos as Escrituras Sagradas. É no nome de Cristo que oramos. Amém.